Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo, tá? Que está participando aqui da nossa webinar, da primeira webinar que eu faço pela escola, pela PIMFox, né? E eu espero que vocês gostem, tá? A gente vai tocar num assunto bem interessante, que é VTs cartelados com After Effects. Eu acho que sempre todo mundo tem um pouco de dúvida com relação ao trabalho, quem já trabalha com a ferramenta, a questão de orçamento, tá? Ou de técnica, ou de prazos. Então, acho que vai ser uma discussão bem legal. O que é um VT cartelado? O VT cartelado é aquele VT que não existe, que não exige, que não tem nenhum tipo de gravação, certo? Geralmente ele é só com imagens ou Illustrator ou Photoshop, certo? É um VT que tem um custo mais baixo. Às vezes o cliente quer fazer um comercial, mas ele não tem uma verba suficiente para poder fazer um VT com externo, mas tem uma grana para poder pagar a mídia, né, para televisão e fazer esse VT com arte, que são VTs que ele normalmente não precisa de externo para poder desenvolver, certo? Então, às vezes gera muita dúvida com relação a prazos, pelo menos aqui no Ceará, onde eu atuo, né, onde a maioria das pessoas que estão na webinar agora atuam, você tem um prazo, as agências têm um prazo muito apertado para você poder entregar esse tipo de trabalho. E tem três coisas que eu julgo muito importante quando a gente vai trabalhar nesse tipo de comercial, que é você ter o tempo que você tem para poder desenvolver o trabalho, né? A técnica que você usa para poder fazer esse trabalho, e tudo isso vai implicar no orçamento que tem, né? A agência ou o cliente, ele te passa o briefing, o roteiro desse material, mas geralmente ele pede alguns prazos meio apertados que você tem que dar uma lida naquele roteiro e saber se aquilo é viável para o tempo que você tem, se você não vai ter que virar à noite, se você não vai ter que ter algum tipo de dor de cabeça que você não vai poder cumprir com aquilo que você está prometendo, certo? Então, o que eu acho mais importante do VT cartelado, né, em qualquer tipo de comercial que você vai fazer que envolve computação gráfica, né, é a verba, o tempo e a técnica, né? Então, tem várias abordagens quando a gente faz para os clientes. A agência liga para mim: olha, você tem um comercial aqui que a gente quer fazer, né? Estou te mandando o VT pelo e-mail aí e vê quanto que você faz para mim. Então, geralmente eu já pergunto logo: olha, qual a verba que tem disponível para a gente fazer esse VT, né? Eu tento puxar do cliente, saber quanto que ele tem de verba para poder desenvolver a animação daquele comercial, certo? Aí, a partir daí, eu vou ver o tempo e a técnica que eu vou usar para qualquer um. A gente vai ver alguns casos aqui de comerciais que eu já fiz, certo? E alguns com roteiro, outros sem roteiro, certo? Que vai acontecer. Sempre vai ter algum VT que você vai pegar ele, que ele vai ter o roteiro, não vai ter storyboard, e alguns vai ter todo completinho. Outros eu já peguei comercial que o cliente chegou com o cartão de visita. Olha, eu preciso de um VT. Ele disse: peraí, um cartão de visita? Como é que a gente faz isso? Certo? Então, pode acontecer vários casos, certo? Para esse tipo de situação que vocês vão passar no dia a dia quando vocês trabalharem com esse tipo de comercial. E para quem já trabalha, sabe que isso acontece muito, certo? Os clientes que mais vão procurar esse tipo de material é o pessoal da agência de publicidade, é o pessoal que trabalha, os donos de produtora de vídeo. Geralmente a produtora tem tem muitos comerciais para fazer e acaba não dando tempo para fazer aquele VT cartelado. Então ela chama o freelancer para resolver o problema dela rapidinho lá, né? E televisão, mais difícil, mais acontece, né? Geralmente quando a televisão tem alguma apresentação do portfólio da própria televisão, ou tem um brand, né? Que é a identidade visual de um produto da televisão, no caso dos programas de televisão. Às vezes acontece deles pedirem isso. Já aconteceu eu estou trabalhando para uma empresa de fora e eles tinham um jornal e eles precisavam de toda uma série de cartelas, né, que não seriam nem VTs cartelados, seriam cartelas para entrar como artes no jornal. Então, acontece. É mais raro você trabalhar com televisão fazendo esse tipo de produto, mas pode acontecer. E os geradores de conteúdo, né, que para mim hoje são o que mais acontece. Se você vê hoje a quantidade de gente que já assina Netflix, a quantidade de videoblogger que tem na internet, no YouTube, de games, de comida, de aula, né? Todo esse conteúdo, então, eles
precisam muito, né? Então, daqui a pouco, a televisão vai ficar um pouquinho menor e vai acontecer de ter muito mais coisas na internet. Hoje isso já está acontecendo, vocês imaginam daqui a 10 anos como é que isso vai estar, né? Certo? O mais importante, quando você é um editor experiente já, né, com computação gráfica, né, então você tem que saber o seu valor. O importante da gente que trabalha nessa área, tanto mais experiente como pessoas que estão querendo entrar nesse mercado, né, é você saber o seu valor, né, certo? O que agrega o valor? Por exemplo, eu faço um comercial, um VT cartelado. Eu já fiz, o último VT que eu fiz na produtora que eu trabalho, a gente fez um VT cartelado lá no final do ano de uma empresa chamada Decorarte. E assim, eu fiz o comercial em 1h30, mas quem está começando vai fazer aquele trabalho com a mesma qualidade, mas de repente vai demorar um pouco mais, de repente vai demorar um dia ou 2 dias. Então, tudo isso pode interferir no valor que você está, a experiência que você tem, o tempo que você tem de mercado e a procura, né? Geralmente quem está começando é quem está procurando, né? E quem tem mais experiência, as empresas já procuram, né? A questão do salário, quem trabalha com After Effects aqui no estado, né? Que até onde eu conheço, geralmente os salários variam muito em produtora, né? Vai de, sei lá, um cara iniciante júnior vai de 1.500 até 2.000, mas quem tem muita experiência já pode sair de 3.000 até 6.000, vai depender muito da experiência que você tem com a ferramenta, né? E do plus que você tem, é você saber outros softwares, você saber Illustrator, você saber Photoshop, você saber um pouco de 3D, você tem uma vasta experiência na área de edição. Porque você aprender um software, se aprender Premiere hoje, você não pode dizer amanhã que você já é um editor, porque envolve muito a edição de conteúdo, né? Jornalismo, entretenimento, comercial, cada um tem um estilo e um ritmo diferente. Isso a gente não adquire no curso ou de qualquer outra forma em casa, né? A gente adquire na prática, você trabalhando no dia a dia com o jornalista, com a pessoa do marketing, com o cara de documentário, que ele vai te passar aquela gama de experiência que ele tem, né? Os diretores, e você vai, com o conhecimento da ferramenta, você vai aliando as duas coisas, né? O conhecimento das pessoas que você está trabalhando, junto com a ferramenta que você sabe usar, e ali você vai adquirindo experiência para realmente se tornar um editor, um compositor de vídeo, certo? A ferramenta ela é um meio para você chegar naquele objetivo, que é, pelo menos assim, viver, né, da arte, que é o que a gente faz. Eu tive muita sorte de começar a trabalhar com computação gráfica cedo, assim, eu amo muito o que eu faço, então quem é da área sabe que o cara vira à noite, a gente, assim, geralmente a gente está muito feliz virando noite trabalhando, mas é muito legal, certo? Tem alguns modos de receber, isso eu alio principalmente aos freelancers, né? Antigamente a gente fazia um trabalho e não tem um contrato, não tem nada, você esperava um tempo para receber. Hoje em dia a gente já tem outras práticas, tem um sistema aqui que já está dizendo que hoje é noite de virar, geralmente isso acontece mesmo. E hoje, com o advento da internet, né, a gente tem outras formas de cobrar. Eu, pelo menos, faço muito isso. Às vezes a produtora faz o trabalho, você entrega o trabalho, ela fica esperando a agência pagar, ou o cliente pagar. Isso não é legal para a gente que é freelancer, né? Então a gente tem que criar opções para a gente poder todo mundo trabalhar de uma forma que todo mundo fique satisfeito, né? O grande trabalho, a grande dor de cabeça que eu tinha, como eu trabalhava com freelancer, realmente é a parte de receber, porque técnica a gente aprende, quando a gente não sabe, a gente fala com os amigos, tira a dúvida, faz em conjunto e entrega o trabalho, né? O trabalho sempre é entregue, ele nunca deixa de ser entregue. O problema é depois você entrega o trabalho para você receber, né? Então, hoje, graças a Deus, com a internet, com a tecnologia que tem disponível, a gente pode criar algumas coisas para poder receber, ter garantias de que a gente vai fazer um trabalho e vai poder viver de freelancer, né? Que dá para viver muito bem, certo? Isso que eu vou falar mais para frente com vocês, né? E o segredo é a alma do negócio, né? Acontece muito do cara falar, tô ali, tem um trabalho, vai pintar uma campanha política, tô vendo aqui se consigo fechar e tudo. Cara, qualquer trabalho que você for fazer, né, o segredo é você ficar caladinho, né, fazer o seu trabalho, né, porque a gente tem amigos do trabalho, mas trabalho é uma coisa e negócio é outra, né? Então todo mundo precisa viver, todo mundo precisa pagar a conta.
E nesse mercado eu garanto uma coisa para vocês, cara, tem trabalho para todo mundo. Tem. Nunca me faltou trabalho. Certo? Já trabalhei fora do país. Fora do país é que tem trabalho mesmo, né? Fora do estado, muito, muito, né? Se você for para São Paulo, você consegue emprego, você trabalhando com After, Premiere, Photoshop, sempre tem. Aí vai depender muito da técnica de cada um e do conhecimento que tem para poder ganhar mais ou ganhar menos, certo? Quando eu falo das garantias, eu falo de flexibilidade, certo? O que é flexibilidade? Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. Eu fiz uma vez um trabalho, logo quando eu voltei de Nova York, para um cliente lá, que ele viu uns trabalhos meus lá, quando eu estava fazendo um curso de 3D, uma coisa que não tinha nada a ver com After. Ele, cara, eu tô aperreado aqui, tem um monte de trabalho para a gente fazer aqui, e eu estou precisando do freelance, tem um amigo em comum, o Anderson Chimenez, está me perguntando aqui se é interessante você focar em software, eu tenho que saber todos. Anderson, geralmente, quando você está trabalhando com motion graphics ou com VT cartelado, que é o nosso assunto aqui, você sabendo After Effects e um pouquinho de Photoshop, ele já vai te ajudar muito, muito mesmo, muito, certo? Então, o básico para você aprender, claro, você pode aprender direto no Photoshop se você não sabe nenhuma, no After Effects, se você não sabe nenhuma ferramenta, mas se for para começar, começa com After Effects, ou Premiere, Photoshop. Você não precisa saber todos a fundo, né? Claro, o After você vai precisar saber a fundo, mas o Photoshop, você sabendo um pouquinho de Photoshop, para poder você organizar seu material para levar para o After, né? Eu vou mostrar isso aqui em alguns casos. É bem legal, mas você não precisa ser o mestre do Photoshop para poder fazer, não. Você sabendo um pouquinho de Photoshop, Illustrator, para você abrir, saber o que, é que você está mexendo ali, para poder pegar o material e levar para o After, eu acho que é suficiente. E Premiere sempre é bom saber, né? Porque a composição, ela é totalmente ligada à edição, né? O After, ele faz composições de vídeo e motion graphics, né? E o Premiere, ele edita, então não é legal você editar o áudio no After. É bom você pega o áudio, corta ele ali no Premiere e leva para o After, mas quem quer trabalhar com motion graphics, que é uma área que dá uma boa grana, o básico é isso, mas você não precisa se aprofundar não, certo? O que é a flexibilidade? Eu fiz esse trabalho lá, voltando à história de Nova York, fiz um trabalho em 2 dias, o cara tinha 2 semanas para entregar o trabalho, fiz o trabalho, ele, olha, o trabalho está aprovado, semana que vem, era tipo dia 10, quando for dia 15 eu vou te pagar. Você pode me passar um link de pagamento do PayPal? Eu digo, do PayPal. Ele, você tem PayPal? Eu digo, sabia que era PayPal, mas não tinha. Ele, não, claro, tem, eu passo para você, não tem problema nenhum. Ele, pois está aí meu e-mail. Quando ele desligou, eu liguei imediatamente para o meu amigo, né, que tinha me indicado. Eu digo, cara, pelo amor de Deus, o cara está me falando aqui que vai me pagar pelo PayPal. Ele, não, era um método de pagamento que todo mundo faz assim para não mexer com dinheiro, né? Então, tu entra no PayPal, se cadastra, você tem lá, enviar o boleto, ou enviar e-mail de pagamento. Eu fui lá, me cadastrei no PayPal, botei para fazer envio de pagamento via e-mail, ele pegou e gerou um boleto para o meu cliente pagar de várias formas. Ele poderia ter pago no boleto, poderia ter pago no cartão, e quando foi no dia certo, ele falou e me pagou. Certo? Então, por que eu estou falando isso? Quando você está trabalhando para agência, eu já trabalhei para agência uma vez que eles estavam me devendo, tipo, 4 peças, 5 peças publicitárias que eu tinha feito e dava ali uma soma de 7, 8 mil reais. Eles não tinham como pagar. Então, eles acabaram me pagando de várias parcelas. Né? Então, o que é a vantagem do cartão? Essa máquina é uma máquina de cartão. Tanto que você pode passar e-mail, como você pode passar um cartão. Então, você pode fazer ela pessoa física, certo? Então, vamos dizer que o Jade, que é um cara que trabalha com edição de vídeo aqui, né, e composição. Então, o Jade fez um trabalho para a produtora tal durante 3 meses e os caras não pagaram ele. Então, tem 5, 6 mil reais para os caras pagarem ele. O Jade liga para lá, enche o saco, os caras, olha, não dá. Rapaz, vamos fazer o seguinte, eu posso te mandar e-mail de pagamento que você pode pagar esses 6 mil reais para mim até de 12 vezes, né? Até de 12 vezes. Então, você vai lá, passa o cartão, paga de 12 vezes, e o Jade, vamos dizer que o cara aceite, o cara vai pagar para ele de 12 vezes. Ele não vai deixar de fazer trabalho para esse cliente, porque o cliente vai pagar. O cliente vai ter a flexibilidade de pagar ele de forma dividida,
e eles vão continuar trabalhando. Então, já pode, olha, todo mês a gente passa um valor X aí, se não der para pagar, passa no cartão. O cliente vai ficar bom, que ele vai ter a flexibilidade de dividir esse valor e a gente vai poder, todo final do mês, receber. Né? O PagSeguro, por exemplo, você pode receber com 3 dias, com 15 dias, com 30 dias. Claro, quanto mais você parcela esse valor, quanto mais antecipação você pede, mais juros você paga. Mas vamos lá, no universo de R$6.000, né, você perder 500, é melhor você ter R$6.000 na sua, 5.500 na sua conta no final do mês, que receber 4, 5, 6 meses depois. O Thiago me perguntou o que é o CRM. Thiago, desculpa, o que é CRM? O CRM é Customer Relationship Management. Aí eu não sei, assim, quando você tem um sistema em que você consegue controlar essa comunicação entre você e seu cliente. E para processar também outras partes, assim, eu nunca usei, né? Eu queria saber se você já chegou a usar esse tipo de ferramenta. Né? Não, eu já trabalhei em empresas multinacionais que eles tinham um sistema interno deles, mas é porque eles trabalhavam com transmissão, assim, na área de publicidade e propaganda, mas era totalmente entretenimento, então a gente fazia futebol, fazia tênis, fazia Olimpíadas, mas aí ele tem esse controle de relacionamento com o cliente para com o trabalho, né? Aqui, acho que você deve estar falando de alguma coisa tipo um run ou alguma... Será que o cliente tanto pode acompanhar o trabalho como ter um relacionamento? É isso que você está falando? Tem alguns CRMs que fazem isso. Uhum. Mas é só dúvida mesmo, porque aqui no Brasil é até mesmo meio difícil o pessoal usar isso daí. Tem um software muito bom que é o runrun.it. Você só tem que digitar aqui para todos vocês. Runrun.it. Você pode ter os grupos, tem o grupo da produtora, tem o grupo do cliente. Então, você pode botar ele no celular e todo mundo que for conversando vai tendo feedback em real time, né? Porque, vamos lá, eu estou fazendo um trabalho aqui com o Anderson Ximenes e eu tenho que passar um e-mail para ele. Quem me garante que ele leu o e-mail? Quem me garante que ele recebeu o roteiro do áudio da agência? Então, no Run são feitas tarefas em escala. Então, eu mando a tarefa, o Anderson lê, eu tenho a confirmação de que ele leu, ele recebeu aquilo ali, certo? E ele vai me dar o feedback a respeito daquilo ali. Então, não tem fuga de informação, certo? Seria isso? Show. Massa. Certo? Então, essa questão da flexibilidade, é melhor você ter flexibilidade de pagamento, você perder um pouquinho nos juros, mas ter o dinheiro na sua conta, do que você ter uma grana preta na mão do cliente, ficar chateado, não trabalhar com aquele cliente, e que você não vai poder deixar de fazer isso, até porque o mercado é bem pequeno, e não receber, né? Eu prefiro receber, que o cliente pague de forma parcelada até 12 vezes, e eu recebo de 30 dias com desconto no final do mês, e continuar trabalhando, certo? Cara, vocês têm o costume em serviços desse porte falar de 10% à vista, coisa assim? Não. Olha, não, geralmente produtora não faz isso, porque eles ficam esperando o cliente pagar, né? Geralmente a gente faz o trabalho para receber com 30 dias, certo? Pode acontecer se tu for direto ao cliente, às vezes já acontece do cliente vem direto a mim, tá? E eu pedi os 50%, 10% e tudo, mas se o cliente confia totalmente em ti, eu prefiro que ele passe logo tudo no cartão e você vai lá, entrega um trabalho, vai muito da confiança, né? Você trabalhar com computação gráfica ou em qualquer trabalho na vida que você tiver, vai muito da tua índole, né? Então, para você construir uma marca, para você construir um nome, demora 10 anos, 20 anos, mas para você sujar teu nome, basta o primeiro erro, né? Então, estou pegando um pouquinho no pé nesse negócio da grana aqui, porque é muito importante. Então, para você não se desestimular, a gente que já está na área, é uma dica super legal que eu dou, funciona, pelo menos comigo funciona, tá? Dá uma olhada no Moip, dá uma olhada no PayPal, no PagSeguro, porque cada um tem a taxação diferente, certo? Mas, nossa, eu acho que toda agência vai adorar. Você tem um trabalho bom, o cara confia em ti, sabe que você é um cara que recebe o trabalho e entrega. Quando você tem essa flexibilidade de receber a grana, facilita para todo mundo, certo? Agora vamos falar de orçamento, certo?
muita gente tem dificuldades, tem amigos que falam comigo, Anderson, como é que tu negocia, né? Como é que eu faço para negociar? O cliente chega para mim com o roteiro, Anderson, tem aqui um roteiro. A minha primeira pergunta que eu faço para ele, eu olho o roteiro e digo, meu amigo, quanto é que você tem nisso aqui para investir nisso aqui? Certo? Porque às vezes você pode estar ocioso, precisando de uma grana, e você não pode recusar o trabalho, mas também você tem um valor, então você não pode cobrar tão barato. Certo? O que é que eu faço? Geralmente, a primeira pergunta que eu faço é quanto é que você tem para investir? Né? Eu vejo o roteiro, já sei quanto é que eu vou cobrar. Aí o cara, não, estou para investir tanto. Se for mais do que eu estou imaginando, eu deixo. Né? Ou então, quando é cliente meu já de muitos anos, ele diz, não, tudo bem, isso aqui dá para fazer a tanto, mas vamos fechar o meu termo. Mas, claro, sempre quanto mais você puder cobrar, melhor. Né? E quando o cliente cobra baixo, eu digo, olha, tem um VT cartelado que ele custa 2.000, o cliente vai me dizer assim, olha, eu tenho 1.200. Eu digo, olha, esse comercial aqui eu faria para ti ele por 2.000, mas vê se tu consegue chegar aí no 1.700, 1.500, para a gente poder fechar o negócio direitinho. Aí você já entra com aquele argumento que eu falei no slide anterior, olha, eu posso parcelar isso aí para ti, para não ficar tão pesado, certo? Se eu falo esses... Não, isso aqui, esses valores da da edição é só para VT cartelado, VT que não envolve imagens, né? A gente, como freelancer, que eu estou falando como freelancer, eu não gravo, eu só faço a computação gráfica, certo? Que é o Motion Graphics dentro do After Effects, certo? Pode acontecer de você ter, botar uma ou duas imagens, mas representa 10%, 20% do comercial, que você pode considerar aquilo ali também como um VT cartelado. Vamos lá falando agora um pouquinho de roteiro e de storyboard, certo? O que é que eu estudo aqui? Certo? Eu vou orçar um comercial desse aqui, certo? Primeiro de tudo, fundo aqui é o mesmo, fundo aqui é o mesmo, fundo aqui é o mesmo, né? Certo? Aqui que teve esse riscozinho aqui, ó, certo? Então até aqui eu já estou dizendo quanto é que eu orçaria um VT desse, certo? Então aqui eu tenho uma cartela maior para o feirão. Essa logo aqui pode ser que eu faça ela em 3D, então isso aqui já é um diferencial, certo? Background de volta, isso aqui é tudo foto de carro. Quando eu vou levar ele no After, eu geralmente separo o pneu do carro para ele poder fazer aquele balançadozinho quando ele cai, quando ele vem de um lado para o outro, certo? Mas é um VT simples. Essa arte aqui, do preço, eu faço ela uma vez. Fiz uma, faço toda a animação, eu repito ela uma, duas. Aqui é a mesma coisa. Uma, duas. Então, não preciso estar fazendo a mesma animação 2, 3 vezes, né? E no mais aqui, é um VT até relativamente simples, né? Certo? Background não muda, não tem muitos efeitos espalhafatosos, certo? Que às vezes acontece, tem agência que realmente pede algumas coisas um pouco mais complicadas, mas nada que a gente não consiga fazer, certo? A única coisa que era se essa arte ele quer fazer em 3D. Se ele quer fazer em 3D, eu vou ter que refazer. Isso aqui geralmente no cinema 4D, né, ou no Maya, né? Para quem trabalha com motion graphics, eu acho melhor trabalhar com cinema 4D, certo? Não existe essa de, só trabalho com Maya, só trabalho com cinema 4D. Qualquer programa de 3D ele vai resolver isso. Isso daí manda desse jeito, a agência de publicidade manda para vocês desse jeito. Isso, a agência de publicidade manda esse material para a gente desse jeito. Às vezes manda assim, às vezes manda só o texto, certo? Então, quando vem isso aqui, eu olho isso aqui, eu só vou poder ter um valor de orçamento depois que eu olhar isso, certo? Uhum. O Stanley está perguntando aqui, cara, se o cliente não tem grana suficiente para um roteiro complexo ou meio complexo, eu costumo não jogar toda a minha técnica. Você sendo profissional da área, o que você acha disso? Pode ser sincero. Olha, Stênio, isso depende muito de editor para editor. Eu tenho um defeito que eu acho que é mais uma qualidade do defeito, que ou eu faço um negócio bem feito ou eu não faço. Mas, quando eu for fazer um comercial, por exemplo, um comercial desse aqui, certo? Eu poderia fazer essa logo em 3D e animar ela lá, certo? Se o cliente não tem orçamento para isso, isso vai me demandar um tempo que realmente não vai valer a pena para mim, eu não faço, certo? Mas eu deixo claro para o cliente, olha, isso aqui eu poderia fazer 3D, mas o orçamento está apertado, não tem tempo, vou fazer aqui do jeito que está. Mas se você tiver tempo, acho que até o Thiago falou aqui, se você tiver tempo, achar que é uma coisa que vai valer a pena para você usar aquilo ali como portfólio, como técnica, né? Eu faço sem problema nenhum, mas vai variar muito de tempo, né? O que você tem que ter? É um banco de 3 pernas, certo?
verba, tempo e técnica. Se você se puxar uma, derruba as outras, certo? Se o cara dizer para tu que não tem grana e que o tempo é curto, certo? Então, alguma coisa você vai ter que sacrificar para poder fazer aquilo ali, né? Então, eu trabalho bem dessa forma, eu sou bem sincero com o cliente, certo? Mas quando eu acho que é um VT que vale a pena fazer, né? Eu vou lá e faço. Quando eu acho que não vale a pena, eu simplesmente sigo aquilo ali que está no roteiro. Muitas vezes eu não sigo o que está no roteiro. O roteiro acontece também o contrário do que você está perguntando. O cliente chega lá, ó, tem esse aqui entra assim, esse aqui entra assim. Não, cara, esse aqui eu faço em 3D, eu boto ele com uma textura, ou então eu faço um efeito diferente do que é pedido no roteiro para poder dar um brilho naquele cliente. Principalmente quando é cliente novo, vale a pena você fazer um VT com alguma peça diferenciada para quando tiver ter um orçamento baixo, mas também pode ter um orçamento alto, né? Quando tiver um orçamento melhor, o cara, olha, o Stênio lá fez aquele VT pra gente, não tinha muito orçamento, ele fez um negócio legal, agora que a gente tem um orçamento legal, vamos chamar ele de novo, porque ele é um cara que é carinhoso, dá um trato legal no trabalho, então acho que vale a pena. Aí depende muito, né? Então, eu particularmente faço assim, um VT desse aqui, certo? Eu vou falar aqui de 3 valores diferentes, certo? Se eu fosse fazer esse VT aqui, certo? De 15, 30 segundos, eu cobraria num VT cartelado desse aqui no mercado de hoje, certo? Uma agência que eu nunca fiz um trabalho com eles, poderia cobrar entre 1.200 até R$ 2.000, certo? Tem cliente que ele vai poder chorar, então vai depender muito. Se é uma agência que eu já trabalho com eles há muito tempo, geralmente eu dou uma flexibilizada no trabalho, né? Mas uma média de R$ 1.500 fica muito justo para você poder fazer esse tipo de trabalho. Se eu fosse um cara que estivesse iniciando, estou há 6 meses, aprendi, fiz um curso de After, estou há 6 meses trabalhando com After, estou trabalhando numa produtora legal aqui, um amigo meu me indicou, ele me pode fazer. Um VT desse aqui, o Anderson não pode fazer, ou o Fabrício não pode fazer, então vou passar aqui para o Stênio, né? Stênio, cara, ó, tu é novo aí, tem esse trabalho aqui para fazer, o cliente tem uma verba aí de R$ 1.500 e tudo, mas, bom, o cara tá novo, então vou pedir pro cara te ligar, cobra aí um valorzinho mais barato para tu fazer. Então o cara faz por 800, né, e não baixa muito, senão fica ruim pra gente, né? Fica ruim para todo mundo, certo? O Fabrício está me perguntando aqui, esses valores incluem só a edição e finalização do VT, eu incluo também a locução, assim, etc. Não, Fabrício, esse valor é pelo meu trabalho como motion graphics, né? Só o After. Eu recebo o áudio, recebo a locução e faço. Assim é por conta da agência, né? Certo? Acontece de você ter clientes e tudo que, como eu disse, tem cliente que vai te pagar bem, tem cliente que não vai te pagar tão bem. Vai depender muito da tua relação que tu tem com o cliente. Certo? Mas quando eu faço um VT cartelado, eu não sou responsável nem pela locução, nem pelo Ancine. Quando eu tenho um VT que eu recebo do cliente, que o cliente vem direto a mim, não a agência, certo? Aí depende muito, né? Olha, você inclui no seu orçamento. Então, você vai fazer um VT para o cliente que tu vai ter que fazer a arte, ou vai ter que contratar alguém para fazer a arte, vai ter que contratar alguém para fazer a locução, aí vai ter que pagar Ancine. Aí tu vai ter que botar isso aí no teu valor, né? Então, aí você já meio que vira agência, ou meio que vira produtora. Pode acontecer, ninguém, na crise que a gente está hoje no país, a gente não pode dizer não para essas coisas, até porque tem uma quantidade enorme, isso vai aumentar mais ainda, de cliente de internet, de cliente que quer fazer o trabalho, que não vai precisar nem de Ancine, né? Você tem uma blogueira que ela tem, uma menina que é videoblogger, que ela tem uma visualização de 1 milhão de cada vídeo, mas ela não tem aquele tato com a edição. Então, ela tem que grava para ela quer que finalize aquilo ali tudinho. Então, não tem Ancine, certo? Então, mas ela quer uma locução, ou ela quer que tu crie o brand daquele material e que tu fique fazendo sempre aquilo ali, né? Então, aí vai muito da tua criatividade e incluir essas coisas no orçamento ou não. Eu tenho geralmente uma galera que trabalha legal para mim, eu tenho pessoas que trabalham com marketing, que são meus amigos já de longa data. A Michelle, acho que ela está até aqui. A Webner também. Eu tenho o Davi Thomas, que é um que eu conheci recentemente. Ele também é professor na Payfox, do pessoal de design. Então, ele é um cara que eu sei que ele cria as coisas no Illustrator, ele desenha. Eu não sei desenhar. Eu modelo tudo no ZBrush, por exemplo, mas eu não sei desenhar.
Então, você vai procurando braços, né, para poder sustentar aquele cliente ali que você está atendendo. Eu demoraria um VT desse para fazer umas 2 horas, 1h30 para fazer um VT desse. Né? Uma pessoa iniciante, ela pode demorar um dia, certo? Time versus técnica. O que é time versus técnica? Às vezes a agência te manda o material todo bagunçado no Illustrator. Então eu perco mais tempo, às vezes, limpando aquele material e passando para o Photoshop, para depois passar para o After, ou passando do Illustrator direto para o Photoshop, para depois fazer isso. O que eu estou falando de técnica? Quando você recebe material no Illustrator, no Photoshop, para levar para o After, então algum outro efeito que você vai ter que criar ele do zero no After, para poder dar aquela brilhantada no teu VT. Então, tudo isso vai influenciar no tempo que tu está fazendo, né? Então, toma sempre muito cuidado com o tempo que você tem para fazer e a técnica, certo? Para você poder desempenhar isso de uma forma tranquila. Equipamento versus técnica, isso é muito importante, por quê? Às vezes você tem um orçamento, tem um trabalho, tem um VT cartelado de 2 minutos para você fazer, e você cobrou ali R$3.000 para fazer, certo? Tiago, geralmente eu estou falando de VT cartelados, ou ele é 15 ou ele é 30, quando passa para 1 minuto ele já vira um negócio bem maior, certo? Então, um VT de 30 segundos. Geralmente quando ele é um VT de oferta, aqueles VT de carro, VT de moto, VT de produto, ele é um pouquinho mais barato. Quando você está falando de VT mais conceitual, contando historinhas e tudo, ele geralmente ele fica com um tempo maior, mas esses VTs de oferta, geralmente eles são ou 15 ou 30 segundos que eles seguem o planejamento da televisão que tem que ser nesses tempos, ok? O equipamento que você usa, ele é muito importante para você ter uma boa técnica e para você ter um bom prazo, certo? Eu não tenho essa vaidade de, eu só edito em Mac ou só edito em PC, certo? Como é que eu faço? Isso é a opinião minha, certo? Que eu costumo trabalhar. Para trabalhar em casa, em desktop, ou no trabalho, eu prefiro PC. Porque hoje em dia o Mac está muito caro, né? Então, assim, teve um aumento agora de R$150 em todo o material. Então, você vai comprar um iMac hoje novo, ele custa 12 mil, 16 mil reais. Um Core i7 com 8 GB de RAM, com HD de 1 TB, ou às vezes até menos do que isso, com a placa de vídeo dedicada muito fraca. E isso vai te dar um desempenho legal por conta do sistema operacional da Apple, que todo mundo sabe que é melhor do que o Windows. Porém, em termos de desempenho, você tem um limite, certo? E com 16 mil reais, eu garanto para vocês que eu faço uma bela máquina. Então, com 12 mil reais na mão que você comprar em Mac, eu garanto para vocês que eu compro computador com HD SSD, com pelo menos 32 GB de RAM, compro uma placa de vídeo da NVIDIA, que se vocês forem no site da Adobe, tem hoje uma gama de placas que você pode trabalhar, que elas vão trabalhar com CUDA, que é um processamento de placa de vídeo para trabalhar no After Effects e no Premiere e no Photoshop, que isso vai te dar um desempenho extraordinário. Se você usar a GPU, o Marcelo Costa está perguntando, o mais importante é renderização, a GPU da placa de vídeo ou a CPU? Bom, os trabalhos que a gente tem aqui no mercado hoje, a tua CPU i7 ela vai te dar um limite, que é esse que eu estou dizendo dos iMacs, né? Quando você tem uma GPU da placa de vídeo, geralmente da GeForce, se você for na site da Adobe lá, ele tem todas as referências dessas placas, o teu desempenho ele vai lá para a altura, né? Então, nas minhas máquinas, geralmente eu gosto de botar a 980, a 780, acho que a 780 já saiu de linha, então as placas hoje estão saindo de linha muito rápido, né? Então se você botar 980 Ti, você vai ter um desempenho assim que você vai trabalhar legal por uns 2 anos, 3 anos, sem problema. Agora custa bem caro, né? Eu estou falando de placas de 3 mil reais, mas é o que eu te disse, você consegue montar um ótimo computador, né? Priorizando a GPU e a CPU, certo? Que é o que vai te importar, e botando memória 24 GB de RAM, 32 GB de RAM, é beleza para ti com HD SSD, e tu vai trabalhar muito bem, e de repente você não vai gastar nesses 12 mil que você ia gastar no iMac, e não ia ter nem metade desse desempenho. Certo? Com o MacBook retina de base, muito. Você consegue editar muito bem com o MacBook, certo? Agora, com limites. É muita técnica. Por isso que eu estou falando de equipamento versus técnica. Você pode gastar 12 mil, como você pode gastar 6.
Então, quando você sabe técnicas mais avançadas no After Effects, o que eu chamo de técnicas mais avançadas? Não é você saber programar, não é você saber aquelas técnicas complexas de shape layer, de rotoscopia, não. É você saber usar ferramentas dentro do After que ela vai puxar menos desempenho da tua máquina. O que é? Um plugin, um Duik, por exemplo, que ele faz um rig do boneco para tu ultra rápido, que tu não vai ter que fazer aquele manualmente. É você ter um element que você vai conseguir colocar objetos 3D que não seja importando eles diretamente do cinema 4D, que vai puxar muito processamento, certo? Então, quando você tem esse tipo de plugin, você está usando técnicas avançadas para poder suprir aquela falta de desempenho que você tem, né? O MacBook, por exemplo, eu tenho um MacBook Pro que eu trabalho, faço muito VT nele, ele faz super bem, mas eu sei que tem trabalhos grandes que eu não consigo fazer nele, eu ia perder muito tempo, né? E tempo é dinheiro, certo? Então, se vocês quiserem, depois eu passo ali no site, no Facebook, eu passo algumas configurações, eu tenho o e-mail de todo mundo aqui de vocês, eu passo umas configurações bem legais. Aqui em Fortaleza, quando eu preciso de equipamentos desse jeito, eu vou numa loja chamada Asa Informática, eu falo com o Fabiano, né? Lá eu sempre negocio com ele, eu tenho um cadastro lá com ele, então eu consigo comprar alguns equipamentos com Asa Informática. O Fabiano lá, ele sempre consegue essas pecinhas mais complicadas, né? Que a gente não consegue aqui, às vezes você não consegue na internet. Por exemplo, eu estava querendo comprar uma placa da Titan agora, só que eu queria a primeira versão, porque a última está ultra cara. Então ele consegue, às vezes às vezes não, mas em vez de você pedir para um cara que vai para os Estados Unidos e traz aquele ali para você um pouco mais barato, às vezes eu consigo com ele aqui com uma facilidade de pagamento. A ideia sempre vence, certo, pessoal? O que eu estou falando com a ideia sempre vence? Às vezes a gente vai encher o VT de efeito e tudo, mas aquele ali não vai passar a informação. Eu vou passar o VT para vocês cartelado aqui, que foi o VT cartelado mais barato que o editor mais ficou feliz na vida em fazer, e que ele é totalmente simples, certo? Então, olhem o áudio, escutem o áudio, prestem atenção que vocês vão ver que é espetacular. Esse vídeo ganhou vários prêmios, certo? Vários prêmios mesmo, e ele usou uma foto, certo? Olha só. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho a seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu a hiperinflação ao máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra. E o que nunca se vende. Um comercial desse, ele foi só o texto. Vai ter cartelada que não teve nada. Cara, poderia ter feito isso aqui no Premiere. Muito vai da ideia. Então, certo? Sempre ter cuidado para a gente ver algumas ideias, que às vezes, especialmente com as ideias mirabolantes, acaba virando problema. Mas, no final de contas, o que vale é o cliente estar vendendo aquele produto que ele tem, certo? Vamos passar para alguns casos aqui, tá? Vou fechar aqui o PowerPoint aqui um pouquinho. Vocês olhem aí, o que vocês forem tendo dúvida, a gente já, assim que terminar de passar, a gente vai começar a discutir sobre ele. Cinco dicas Sebrae para conquistar novos clientes. 1. Estabeleça redes de contatos com clientes. Defina a meta de contatos, ou seja, o número mínimo de novos contatos que cada profissional deve fazer em um determinado período. Por exemplo, 20 contatos a cada semana. 2. Selecione suas ferramentas de contato. Especifique as ferramentas e os meios utilizados para contatar os clientes. Por exemplo, se você possui uma loja, telefone e WhatsApp podem ser bons meios.
Já se você possui uma indústria, visitar os clientes pessoalmente pode ser a melhor opção. É importante lembrar que, independente do meio, é fundamental investir em um treinamento de vendas para os seus funcionários. 3. Determine métodos de controle do contato com o cliente. Para ter mais controle das ligações, faça uma ficha para os seus funcionários preencherem a cada novo contato, que pode conter nome, sexo, telefone, endereço, resultado. 4. Avalie a prática de contatos com clientes. É fundamental fazer avaliações constantes dos contatos realizados. Cheque se eles estão tendo um retorno positivo ou negativo. As pessoas estão comprando mais no seu negócio? Faça reuniões periódicas com a equipe de vendas e avalie o porquê do sucesso ou fracasso da ação. 5. Reforce a importância do contato com clientes. Incentive aqueles que realmente trouxeram novos clientes. Dar uma premiação é uma excelente forma de estimular seus vendedores. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Ok? Esse VT do Sebrae, eles foram 21 cartelas, certo? Então, o que é que eu faço? Eu pego aquele roteiro lá, que é aquela estrutura que a gente vê naquele storyboard que eu mandei, certo? E eu vou separando de uma por uma, certo? Aqui eu tenho uma cartela, certo? Layers. Dentro dessa cartela eu tenho todos os objetos que compõem ela, back, os objetos, certo? Que isso aqui, eu tenho ele aqui só como referência, ele está todo junto, mas eu tenho ele só como referência, por quê? Porque eu refiz esse círculo lá, refiz só um, depois eu dupliquei ele. Então, eu não preciso... Tem coisas, como eu disse para vocês, eu prefiro refazer isso aqui no After para ter uma mobilidade melhor de animação do que pegar do Photoshop do Illustrator e levar para lá, certo? Então aqui tem todos os objetos dessa cartela, aqui tem os objetos dessa, certo? E assim por diante, certo? Esses bonequinhos, isso aqui encarece muito o trabalho, porque eu estou trabalhando com rig, então eu tenho que criar os controles desse boneco aqui inteiros, certo? Quando eu falo de rig é esse aqui, deixa eu só explicar para vocês rapidinho, certo? Esse boneco, ele tem que vir para mim destrinchado dessa forma, certo? Essa perna aqui, ela também está separada. Eu nomeio ele dessa forma, certo? Esse aqui foi o cliente, Fabre, script. Aqui são os pontos âncoras, certo? O que é um ponto âncora? É um ponto que, quando você fizer uma rotação, ele vai rotacionar nesse ponto, certo? Então, o rig é todo feito por isso aqui. Então, todo boneco que eu animei dentro dessa peça publicitária, eu tive que fazer o rig dele dessa forma aqui, certo? Então, ele tem que vir no T-pose, certo? A gente vê muito isso quando a gente está trabalhando com 3D para animação de personagem, certo? Quando a gente está trabalhando com motion graphic, ele é mais fácil, ele é bem mais fácil. Então, eu crio esses pontos aqui, e vou fazer uma animação que ele vai ficar todo flexível e vai fazer aquelas animações lá que você fizeram, certo? Isso aqui é um script que a gente chama ele de Duik, tem outros scripts. Eu particularmente gosto de usar Duik, ele resolve muito bem o meu problema, certo? Depois a gente pode fazer até um webinar falando só sobre Duik. Eu gosto muito de trabalhar com Duik, ele facilita muito a minha vida e vai facilitar muito a vida de vocês. Então pesquisem, dê uma olhada lá nesse script. Daí, se vocês precisarem dessa basezinha aqui, eu mando para vocês, não tem problema nenhum. Facilita muito a nossa vida. Então, vamos nessa. Eu monto toda essa estrutura aqui, certo? Ó, aqui eu tenho só um, certo? E lá eu crio só esse primeiro, depois eu vou duplicando ele, porque eu sei que lá na frente ele vai estar aparecendo com outra cor só. Ó, lá no VT, ó, aqui já apareceu outro. Então, essa tela aqui eu já fiz só uma. E lá no After eu duplico ela e mudo só essa coisinha aqui de fundo. E essa logozinha aqui, o número eu já digito lá, certo? Como é que eu faço? Eu poderia pegar esse material do Illustrator e levar ele para o Photoshop. Eu prefiro organizar ele no Photoshop, certo? Ter a minha imagem já no tamanho para televisão, que é 1920 por 1080, por mais que isso vá para a internet, tá? Que já aconteceu de eu fazer um VT para a internet, o cara tinha um padrão nas cartelas, padrão diferente, e eu trabalhei nesse padrão e
quando for depois de um mês, o cliente, olha, sabe aquele VT? Aquele VT vai para agora para televisão. Então, assim, eu tive praticamente refazer o VT inteiro por conta de um tamanho que estava diferente. Então, acontece muito isso. A agência te mandar um material um pouco menor ou muito maior, né? Se mandar muito maior, vai dar problema de desempenho de máquina. Se ela mandar muito pequeno, se for mandar para outra mídia, você vai ter que praticamente refazer o VT inteiro. Mas quando eu vou criar qualquer projeto que eu vou criar no After ou no Premiere, eu já crio essas pastas aqui, pessoal, dentro do Explorer, certo? Eu boto o nome do trabalho, eu crio uma pasta de áudio, às vezes áudio FX, eu posso deixar as duas juntas, as fontes que eu vou precisar, certo? Net é tudo que vai para a internet, tudo que vai para o cliente aprovar, e geralmente o cliente não vem até mim aprovar, eu mando pelo SendSpace ou pelo eTransfer. O Premiere, que é onde eu monto a base do meu áudio, certo? Os PSDs, ou CG, certo? O PSD aqui, no caso, ele tem aquele meu PSD principal, certo? Os bonecos separados, que no caso, esse VT é um VT bem complexo, então tem muito bonequinho que eu tenho que irrigar todos eles, certo? E a pasta do After. O que é essa pasta do After aqui? Certo? Às vezes eu tenho isso aqui que vem da agência, muito grande, certo? 3.000 por 4.000. Então, duplico ele e crio ele no tamanho padrão e vou ajustando as coisas. Já ajustando todas aquelas cartelinhas para elas ficarem bem ajustadinhas aqui, certo? E aqui são os arquivos separados, por quê? Porque esses bonecos são muito fragmentados, é muito pedacinho, né? Então eu deixo eles separados para não ficar, esse arquivo não ficar tão pesado, certo? Então, essa estrutura aqui que vocês viram no After, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, toda a pastinha dessa aqui que eu crio no Photoshop, desculpa, eu importo ela para cá no After, certo? E ela fica, ele não vai achar a minha fonte, porque eu não instalei a fonte, mas não tem problema. Ele fica assim, ó. Certo? Deixa eu subir essa base para cá. Pronto. Isso aqui é o comercial do Sebrae, certo? Cada cartela daquela ali é o que eu chamo de animação primária e secundária. Aqui eu tenho um áudio do Premiere, certo? Isso aqui são os FX, os efeitos de explosãozinha, tudo. O que é que eu faço? Eu pego esse áudio, certo? Edito ele aqui no Premiere, porque geralmente o locutor, quando ele me manda, que ele mandou esse aqui foi o Tenório, né? Um locutor muito conhecido aqui na cidade. Ele me mandou ele grande, aí eu cortei e fechei no tempo, certo? No ritmo. Coloquei a trilha. Depois que eu coloco a trilha, eu pego essa base de áudio, sem esses áudios FX, e levo para o After. No After, quando eu importo do Sebrae, por exemplo, Sebrae 5 dicas, footage, Sebrae Layers, Sebrae 5 dicas, pronto. Posso botar aqui Retain Layer Sizes, vou importar aqui, que ele me pergunta novamente, Retain Layer Sizes, pronto. Certo? Eles vêm todos nessa sequência aqui, vêm todos juntinhos, um em cima do outro. Eu coloco o áudio e vou colocando. Esse aqui entra a partir daqui, esse aqui entra a partir daqui, esse aqui entra a partir daqui. Essa é uma organização, o que é que ela facilita para mim? Tempo, que eu prefiro perder mais tempo no Photoshop ajeitando e depois não ter que estar no After procurando, certo? E alteração. Toda vida que vai ter alteração, às vezes o cliente chega lá, essa cartela aqui não tem mais. Então, para mim é muito fácil trocar isso aqui. Aqui é a cartela 1, certo? Dentro da cartela 1, eu tenho uma pré-composição dela, certo? E dentro dessa cartela eu tenho a animação do Sebrae. Olha só. Certo? Então, isso é o que eu chamo de animação secundária. O que é a minha animação primária? Eu tenho aquele áudio. Aquele áudio no roteiro diz, olha, essa parte do texto, que dura 10 segundos, ela pede essa cartela. Essa pede essa cartela, essa pede essa e assim por diante. Então, eu tenho essa estruturazinha aqui. Eu não faço nenhum efeito, primeiro de tudo. Certo? Eu deixo todas essas cartelas aqui, elas têm 30 segundos. Certo? Se vocês verem que essa parte vermelha dela, ela tem 30 segundos. Certo? Vou já explicar para vocês por que eu faço isso. Certo? Organizei toda essa estrutura dessa forma aqui. Vou até esticar mais aqui, que é importante agora ver a timeline. Certo? Aqui tem da cartela 1 até a 21. O meu áudio está aqui.
certo? E o meu background está aqui, certo? Pronto. Fiz essa animação todinha sem animar nada que está dentro dessas composições, certo? Eu só sincronizei as cartelas de acordo com a hora que o áudio pede para que elas entrem, né? Então, cartela 1 entrou aqui, a outra entrou aqui, a outra entrou ali. Pronto. Montei isso aqui todinho, eu vou trabalhar de uma por uma. Agora, terminei de montar isso aqui, ele está no ritmo legal, está condizente com o que está pedindo o áudio, agora eu vou trabalhar cartela por cartela. Isso é... Todo editor tem uma forma de trabalhar, essa eu não estou dizendo que essa é a mais rápida, ou é mais lenta, ou é a mais organizada, ou mais desorganizada, mas é a forma que eu trabalho e dá muito certo. Os personagens eram outros, a gente acabou trocando por uns personagens iguais de outro trabalho, porque a agência realmente não teve tempo de fazer. E a gente trabalhou meio que em conjunto, é uma agência muito parceira, certo? Ele trabalhava muito grande, ele tinha um prazo certo para poder fechar com o cliente. Então, eu criei toda a estrutura, certo? Tem um VT no ritmo, certo? Agora eu crio a animação de cada cartela dessa, porque dentro dessa cartelinha aqui, olha o tanto de coisa que tem nela, né? Então, que a logo do Sebrae, eu destrinchei ela aqui, ó, só o S aqui, para fazer esse efeito aqui, eu quebrei ela de várias formas, né? Certo? Então, está duplicado aqui várias vezes, que é para mostrar com o azul mais claro e o branco, certo? Então, é uma composição dentro de outra composição, certo? Que vai formando o efeito que eu quero, certo? E assim por diante. Faço esse, depois faço esse, né? Esse aqui, ó, aquele que eu falei das bolinhas, certo? As bolas, daqui bola 1, foi o que eu fiz. Pronto. Esse efeito aqui, certo? Eu criei ele só uma vez. Depois, eu pego a bola, certo? Dupliquei essa composição inteira da bola 5, deixa eu ver onde é que ela está aqui. Espero que quem nunca mexeu o After esteja entendendo, que quem trabalha geralmente entende, certo? Essa bola aqui, ela tem essa animação, certo? Mas a bola 4, ela tem outra cor. Mas a animação é a mesma, certo? Então, eu crio controles, certo? Ó, esse controle aqui tem a animação, certo? A animação da bola interna, a animação da bola do meio, a animação da bola final e a cor. Quando eu duplico a composição, aqui eu pego essa bola 5 aqui e duplicar ela por 6, crio uma bola 6 aqui, ele muda tudo. Então, quando eu venho aqui no meu controle, né, isso é After básico, quando eu dou aula de After básico eu falo toda hora de controle, eu não costumo animar no próprio objeto, certo? A não ser quando eu tenho certeza que aquilo ali eu vou usar só para aquilo ali, né? Eu costumo criar controles para poder fazer essas animações, certo? Ó, tá vendo? Para não ter que estar abrindo e fechando as propriedades da Shape Layer, por exemplo. Essa Shape Layer aqui, ela está com efeito de Radial Wipe. Então, para não estar todo o tempo abrindo essa gama de efeitos aqui, eu crio um link para dentro de um controle, certo? Para poder ter todo o controle dessa animação dentro de um arquivo só. Certo? Aqui eu controlo, todos esses 3 aqui são controlados aqui. E a cor aqui. Então, se eu mudar a cor aqui, ele já vai mudar. Então, isso facilita muito o meu trabalho. Ah, mas você tinha que fazer isso para todas as bolas? Não, fiz só para uma, dupliquei a composição, serve para todos. Como começa a organizar, fica mais fácil. É um trabalho grande aqui? É um trabalho grande, porque esse trabalho ele é um trabalho muito grande. Eu vou mostrar esse trabalho aqui e vou mostrar outro menor, senão a gente vai passar a noite inteira aqui na web, né? Aí vira problema para todo mundo, certo? Mas com um pouquinho de organização, isso aqui a gente, por exemplo, esse exemplo da bola, a gente faz uma vez. Eu criei esses controles uma vez, criei esse efeito uma vez, são 5 bolas, certo? São 5 bolas. São 5 bolas, mas eu só criei a animação dela uma vez. Depois que eu criei essa animação uma vez, com esse efeito uma vez, eu só fiz duplicar a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. O efeito foi criado só uma vez, certo? Isso é básico. Isso é básico. Isso para quem... Por isso que eu digo quando eu dou aula de After, um curso de After básico meu, ele é mais difícil que o After avançado, porque o After básico a gente aprende tudo na mão mesmo, fazendo. Quando eu estou fazendo aulas de After avançado, eu vou ensinar plugin, coisa que vai automatizar aquilo ali que você aprendeu na barra, né? A automatização que eu estou falando é usar o plugin para puxar menos desempenho da tua máquina, tu trabalhar mais rápido, em consequência você vai dormir mais
e ter um resultado tão bom quanto se você estivesse fazendo aquilo ali de forma manual. Então, é muito da organização. O boneco, infelizmente, eu não tenho como pegar um rig desse aqui e transportar para ele. Eu tive que fazer na mão mesmo, por isso que o trabalho acabou saindo bem mais caro do que realmente ele poderia sair, né? O texto, também ele tem uma animaçãozinha toda feita manualmente no After, mas eu faço o texto, essa animação eu faço ela uma vez, depois eu duplico. O After é muito legal, que você faz a animação do texto dentro da própria ferramenta de texto, e depois quando você duplica e muda o texto, a animação permanece. Certo? E aqui foi animando. Isso aqui, ótimo, tinha só uma cartela, só dupliquei, já botei a bolinha lá de outra cor, e com o texto ficou tudo certinho. Quanto tempo eu demorei para fazer esse comercial, essa peça publicitária aqui? Eu demorei 3 dias junto com a agência, a gente pegando material, ajustando material, deixando tudo no tamanho, para poder criar esse único arquivo aqui. Eu demorei 3 dias, trabalhando na média de 4 horas dias. Eu tenho essa mania de cronometrar o tempo que eu trabalho, certo? Agora, de After, eu comecei a trabalhar isso 11 horas da noite, na sexta-feira, terminei 8 horas da manhã. Né? A gente tem essa mania de querer trabalhar sempre de madrugada. Anderson. Oi. Cara, vocês pegam algum material assim de base, vamos supor, algumas composições já pré-feitas? Existe alguma biblioteca dessa? Olha, tem sites que você já pega o material pronto, certo? Mas todo esse trabalho que eu faço, né, é o que a gente chama de preset. Todo efeito que eu faço, por exemplo, uma passagem dessa aqui, ó, certo? Essa passagem aqui, eu posso usar ela em várias peças. Então, eu crio isso aqui uma vez e guardo. Né? Eu guardo esses efeitos que eu faço, né? Que eu sei que eu vou poder usar em outras peças, eu guardo ele para poder usar mais tarde. Outras peças não, certo? Então, o que eu costumo fazer é, por exemplo, esse efeito da bolinha se formando, eu guardo aquele efeito só da bolinha se formando, que eu sei que lá na frente eu posso fazer um pequeno ajuste nele e usar ele em outro projeto. Né? Eu costumo fazer isso, eu tenho uma mania de guardar, geralmente, por exemplo, essa transição que vocês estão vendo aí, certo? Eu fiz ela de outro trabalho. Então, eu já tinha ela guardada, eu só mudei a cor dela, botei mais 2 ou 3 linhas e já pude usar para ele. Eu não precisei refazer ela toda. Certo? Essa peça do Sebrae, ela é muito legal porque ela realmente mostra todo, ela tem um roteiro, que é esse roteiro aqui, certo? Só com os textos. Aí tem aquelas cartelas do storyboard, certo? Então, aqui ela me diz tudo, ó, o que é para entrar com texto, o que não é para entrar com texto, o que é locução, certo? Então, ela é bem completa, porém tem peças que ela não vem totalmente completas, né? Por exemplo, isso aqui é o que vocês vão pegar mais, porém é varejão. Isso aqui a gente faz muito, né? Então, o preço dele já baixa bem, certo? Porém, tem uma estrutura que eu faço, aquela estrutura que eu faço, ela me permite fazer isso de forma mais rápida. Olha só. Saldão Decorarte. Decore tudo por quase nada. O menor preço à vista ou em 10 vezes com a primeira para 60 dias. Carteira em placa de 679 por 398 à vista. Estofado retrátil inclinável de 3.418 por 2.489 à vista. Homens, vários modelos de 2.678 por 1.598 à vista. Estofado em 2 lugares de 1.723 por 1.289 à vista. Entregue em até 48 horas. Decorarte. Sua casa, seu estilo. Aqui eu já tenho ele destrinchado, certo? Eu tenho a cartela 1, certo? Dentro da cartela 1 tem os objetos dela. Cartela 2, cartela 3, oferta, a base das ofertas, que é essas tirinhas aqui, certo? A oferta 1, oferta 2, certo? Oferta 3, oferta 4. A tag, a assinatura final e a logo do lado. Certo? Eu deixo ela maior aqui para poder ver lá. Vamos lá. Vamos abrir esse projeto aqui. After, Decorarte. Por que é importante? Eu vou mostrar agora para vocês por que é importante a organização de um projeto dentro do After. Esse VT eu fiz ele uma vez, porém ele tem 3 versões. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui a versão dele menor. As outras 2 versões dele. Olha só. Saldão Decorarte. Decore tudo por quase nada. O menor preço à vista em 10 vezes com a primeira para 60 dias. Poltrona de 1.666 por 498. Carteira de 679 por 398. Sofá de 1.998 por 1.398. Decorarte. Sua casa, seu estilo.
Saldão Decorar. Decore tudo por quase nada. O menor preço à vista em 10 vezes. Sua primeira para 60 dias. Cadeira de 679 por 398. Poltrona de 2.728 por 1.598. E sofá de 1.723 por 1.289. Decorar. Sua casa, seu estilo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho os comerciais, eu tenho 3 comerciais para fazer, mas uma base só. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui a estrutura do VT, certo? Que eu animei a cartela 1, animei a cartela 2, animei a cartela 3, e tenho as ofertas. 1, 2, 3, 4, certo? Essa oferta aqui ela tem um tempo. Essa aqui tem um tempo, certo? Essa aqui, ela está indo de 15, 16 a 20, 16, tem 4 segundos. Só que ela aqui, deixa eu ver se tem ela aqui no outro. Ó, ela aqui já tem menos tempo, entendeu? Ou mais tempo. Então, me gera um problema. Quando eu tenho essa estrutura aqui pronta, o que é que eu faço? Certo? Esse VT tem todas as ofertas. Depois eles foram fragmentados 3 num e 3 em outro. Certo? Acontece, como estou com a animação toda pronta, certo? Ela está animada dentro da própria composição, né? Peguei esse VT aqui, dupliquei e montei a base. Vamos dizer que essa base aqui estava sem esses VTs, sem essas ofertas, certo? Pronto, eu tenho a estrutura dele pronta. Eu peguei aqui, qual que vai? Vai essa, essa e essa. Eu copio, colo. Ó, depois eu ajusto o tempo. Ó. Tá vendo como essa está bem maior? Ajustei o tempo, ela já vai ficar dentro da animação. Como é que eu ajusto o tempo? Eu tenho um efeito de passagem de uma cartela para outra, que é o efeito primário. Pronto, quando eu fiz isso aqui, ela já passa de uma para outra. Então, isso torna a minha vida muito, muito, muito fácil. Essa organização, certo? Que a gente faz, eu tenho um VT grande, que ele tem todas as ofertas, eu faço primeiro ele, e depois eu destrincho os outros 2. Esses 3 VTs eu fiz 1 hora e 20 minutos. Né? É um VT simples, não é um VT tão difícil como aquele outro do Sebrae. Mas ele demanda muito tempo, porque são 3, então eu não tenho que remontar coisas. Eu fiz primeiro maior, certo? E depois animei ele. Por exemplo, essa logo aqui, eu animei ela só uma vez, né? Peguei ela aqui, ó, animei ela aqui, está dentro da composição, fui para a oferta 2, e coloquei ela de novo aqui, ó, só copiei e colei, certo? O After ele te permite fazer isso, então não precisa estar sempre reanimando, para poder fazer. E a estrutura é sempre a mesma. Pego tudo, sincronizo no áudio, depois eu vou animando dentro, cartela por cartela. Certo? Animo essa, e assim por diante. Todos esses efeitos aqui, principalmente esse do Decorar, eles são efeitos muito básicos, que dá para fazer sim, você entendendo a estrutura do After, sabendo como é que ele funciona com um pouquinho do Photoshop, você consegue fazer coisas bem legais, né? E sempre respeitando aqui, né, as minhas pastas. Eu tenho a pastinha de efeito que vem do Photoshop, né? Cartelas adicionais que às vezes o cliente pede, e o áudio, certo? Eu sempre faço isso. Se vocês olharem aqui também, dentro da minha pasta do projeto, eu tenho uma arte, áudio, export, certo? Net, Premiere e Render. Então eu sempre trabalho com essas pastas aqui para ter uma organização, porque às vezes eu comecei um trabalho no meu notebook, quero passar para o computador, eu pego a pastinha com o trabalho inteiro, coloco dentro do meu HD e vou embora com ele, faço em casa, eu termino no trabalho. O mais importante do After, que vai facilitar muito a tua vida, é a organização. Se você tiver organização, você já vai ganhar 50% de tempo no trabalho, né? Então, como eu te disse, às vezes você trabalha numa empresa durante o dia e vai fazer teu freelance à noite. Então, ao invés de você trabalhar tipo de 8 horas da noite até 3 horas da manhã, quando você tem organização e trabalha bem o teu tempo, o equipamento que tu tem, você ganha aí 2, 3 horas para tu descansar, para tu fazer alguma outra coisa. Isso é muito importante mesmo. O mais importante do After Effects é você ter o tempo, técnica versus equipamento, certo? A organização, a estrutura que eu uso é essa, para VTs cartelados, certo? Tem algumas coisas que são diferenciais no teu trabalho, como eu disse, é você trabalhar com partícula, é você trabalhar com shape layer de uma forma mais detalhada, que são efeitos que você cria dentro do After Effects. Bom, acho que sempre é válido você criar algo inesperado, certo? Não perder tempo,
né? Isso é com equipamento, com efeito, com tudo, certo? Pesquisar, eu assisto muito vídeo, todo dia que eu entro no Vimeo, eu entro nesses canais de design, entro no Facebook, estou olhando o material, certo? Eu sempre escolho o estilo, eu pergunto para a gente, ó, tu quer efeito mais pesado, tu quer efeito mais dirty, mais pesados, né? Certo? Sempre tentando não usar o efeito injustificado. Claro que isso não existe muito para VT cartelado, que é tudo arte, né? Mas saiba identificar algumas ideias que não são muito legais, né, que são meio estúpidas, para você não acabar perdendo muito tempo. Tenta sempre identificar, saber o que você pode fazer. Todo efeito que você criar legal dentro do After, guarda esse efeito, renderiza ele em Movie, salva o projetinho ali só com ele, para que você com certeza vá usar lá na frente, principalmente quando é efeito, transição, shape layer, que são efeitos que você cria dentro do After, de explosãozinha, de fumacinha, certo? De caminho, certo? E fazer a diferença, né? O que faz a diferença é o detalhe, né? Cada um tem seu estilo. A gente consegue identificar já o trabalho de uma pessoa quando a gente vê algum tipo de efeito, né? Sempre seguindo o seu estilo para poder fazer alguma coisa que o cliente vai se apaixonar por aquilo ali e vai conseguir ser fiel a você, certo? Sempre tomar cuidado com distrações. Eu, quando estou no trabalho, quando eu estou concentrado no comercial, preparo todo o material, pego todo o conteúdo para não precisar estar me levantando, né? Estou com a água, desligo o celular e faço, né? Para você não perder tempo. Foca no que você quer. Estou fazendo freelance para poder pagar a faculdade, estou fazendo freelance porque eu quero muito ser reconhecido no mercado e conseguir um emprego bom numa empresa boa, certo? É foco, né? Sempre o que eu falo muito, olha, você tem foco para terminar um trabalho, para fazer ele bem feito, seja ele onde for, você vai conseguir fazer. A próxima webinar que eu estou querendo fazer é de Trap Code particular, certo? Eu acho que quem aqui não trabalha com After não sabe o que é Trap Code particular. O Trap Code particular é um plugin que ele trabalha com partículas, ele é um emissor de partículas. Eu gosto muito de trabalhar com Trap Code particular, com partículas, né? Eu adoro. Um negócio que eu sempre tive muita vontade de aprender, e muitos anos atrás eu paguei um cara de fora, de ter uma grana, que o cara sabia muito, e pedi para ele fazer, estava lá com dicionários de inglês na época, mas consegui fazer. E eu acho muito válido, assim, então eu apliquei ele aqui, ele vem basiquinho assim, então, com poucos passos aqui, deixa eu ver aqui, 0, 0, 0, 0, 0, eu boto ele aqui para box, puxo ele aqui, dou a perspectiva, né? Então aqui eu já consigo criar uma câmerazinha. Isso aqui são técnicas avançadas de After, certo? Um pouco avançadas, quando eu falo avançada não quero assustar ninguém, aqui é um plugin um pouquinho chatinho de fazer, mas aqui eu já um pouco difícil de trabalhar com ele, porque ele tem muita caixa, ele tem muita coisa, mas eu quero fazer uma webinar dele para a gente falar um pouquinho, para mostrar um pouquinho das coisas que ele faz, né? Então, deixa eu até deixar a cola dele aqui, ó. Então, rapidinho aqui, só enquanto a gente está conversando, eu fiz um efeitozinho de leve, certo? Então, eu acho ele muito legal, ele facilita muito o meu trabalho. Então, aqui eu posso botar números para cair aleatório, eu posso fazer aquele efeito de Matrix, eu posso fazer uma série de coisas que realmente para mim são muito, dá um diferencial muito grande no meu trabalho, né? Então, para quem, se vocês acharem legal, ó, aqui ele já está, entendeu? Tá bem aquela cara de neve mesmo, né? Então, é bom a gente, nem eu sei todos esses arquivos aqui, sei para que serve todas as propriedades aqui, até porque eles sempre estão atualizando, sempre estão fazendo muita coisa. Mas é legal você saber entender o que é um emitter, entender o que é uma partícula, entender que tipo de partícula que você pode usar, shading, certo? Trabalhar com física, um pouco de gravidade, um pouco de afetar a posição, a complexidade dela, os offsets. Eu acho isso bem legal, certo? É um plugin já bem avançado, ele é o melhor plugin de partícula para composição, no Motion Graphics, certo? E eu acho que vocês vão gostar, assim, programar ali com o pessoal ali do marketing da escola, para ver se a gente já deixa programado para a semana que vem, a gente falar um pouquinho sobre o Trap Code particular, certo? E uma mensagem que eu sempre deixo para as pessoas que trabalham comigo, que querem trabalhar na área, que, cara,
o bom trabalhador, não tem trabalho ruim, né? Agora, para o mau trabalhador, trabalho nenhum presta. Então, quem quer aprender After, quem nunca mexeu no After, quem quer aprender, quem já trabalha, quer aprimorar, quer melhorar, né? É dedicação, trabalhar e tudo, com essa ideia, né, que eu deixo para vocês, sempre eu sigo ela, né? Então, eu gosto de estar do lado de gente que gosta de trabalhar, que gosta de compartilhar conhecimento. Eu não sou um cara que expõe conhecimento, eu sou um cara que falo, né? Que mostra o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer. Eu adoro dar aula, né? Como também amo o meu trabalho. E eu queria agradecer muito. Quanto você recomenda o After para animação? Você viu que você trabalhou com Rig aí, mas eu não sei. Você já ouviu falar em Ubuntu? Sim. O Tubu, ele é um software mais para desenho. Ele faz desenho, faz animação. Eu conheço pouquíssimo dele, certo? Mas eu conheço pessoas, tenho amigos que trabalham com ele, certo? Mas quem trabalha com produtividade, com motion graphics, realmente é After, cara. Não tem para onde se correr. Como é que você chama esse tipo de arte ali, daqueles bonequinhos, vamos dizer, eles não possuem os movimentos muito complexos, vamos dizer assim, como uma animação teria, o cara ia desenhar cada detalhe dos dedos, etc. Isso. Mas aquele rig ali, ele é um rig básico, eu posso estender ele para hoje no After Effects, com alguns plugins desses, você já consegue fazer coisas bem complexas mesmo. Você jura que aquilo ali é 3D, que tem uma animação, que tem um volume, né? Que você gira e ele gira. Hoje não tem mais limite. Você pode, com técnicas corretas, com ferramentas corretas, você consegue fazer animações bem convincentes. E assim, como é que você considera o workflow dentro da plataforma Adobe, né? Eu trabalho muito com o pacote de Adobe, eu trabalho bem com ele, certo? Usando já. Certo? Mas hoje em dia, por exemplo, você pode editar um material no Final Cut e levar ele para o PNS, não é um problema, exportando XML. Você pode fazer um modelo 3D no cinema 4D, que é da Maxon, que tem uma parceria muito forte com a Adobe, e ele vai abrir direto na pipeline do After. Né? O cinema 4D da Maxon, você pode abrir o projeto dele direto no After. Né? Então, eu posso editar uma timeline no Final Cut, exportar um XML e abrir ela no Premiere. Então, assim, o pacote da Adobe, ele se dá bem com todo mundo. Né? Ele é usado no mundo inteiro, então você não vai ter limite. Onde você tiver, vai ter alguém ali usando alguma coisa da Adobe. Essa área de edição de vídeo, de VTs, você tem alguma área específica que o cara tem que ser, ou qualquer pessoa que se interessar e estudar e for atrás consegue trabalhar na área tranquilo? Não, qualquer pessoa, assim, não tem um pré-requisito para você poder trabalhar na área de vídeo, né? Seja você um operador de câmera, um editor de efeitos, um editor de vídeo, né? Que tem a diferença entre o cara que faz composição de efeitos e o cara que edita vídeo, né? O cara que trabalha com Photoshop. Basta ter vontade de querer aprender as ferramentas. Eu vejo muitas pessoas que vão para essa área, normalmente são da área de publicidade, propaganda, ou são de marketing, ou de jornalismo. Mas, assim, por exemplo, eu faço informática, certo? Engenharia de computação. Mas engenharia me dedicasse e conseguir estar no mercado tranquilamente, sem problema? Sim, acho que você vai ter até mais facilidade, principalmente quando for para coisas mais complexas ligadas à programação. Entendi. Entendeu? É muito simples. Você vai assim, você pega a ferramenta do Premiere, ela é bem intuitiva, né? Então é porque aqui eu não mostrei nada do After de forma básica, né? Eu peguei e mostrei só projetos prontos, né? Mas quando você começa a trabalhar de forma básica, ele é bem intuitivo, ele é bem objetivo mesmo, né? Então ele tem poucas ferramentas que você vai conhecendo elas uma por uma, e quando você junta aquelas 2, 3 ferramentas, você consegue fazer o efeito que você quer, né? Aí já a questão da publicidade e propaganda, como eu te disse, quando você quer ser um bom editor, você trabalhando na televisão, você vai trabalhar com jornalistas, então você não tem a responsabilidade sobre aquele conteúdo que está sendo dado, você tem a responsabilidade de pedir, atender o que o jornalista está pedindo, para deixar aquilo ali coerente, né? Entendi. Entendeu? Então, quando você está fazendo efeitos, é muita pesquisa, é olhar muito, entendeu? Assim, eu não sou formado em publicidade e propaganda, não sou formado em jornalismo, todos os cursos que eu tenho sou técnico, mas é o tempo. Com o tempo, com a experiência que eu tive,
com as pessoas que eu trabalhei junto, você vai aprendendo um pouquinho de um pouquinho de outro, né? E você acaba aprendendo muito de marketing, muito de publicidade, de propaganda, você acaba aprendendo muito de jornalismo. Isso é bem legal, né? Porque hoje... Aprende por consequência, né? Aprende por consequência. E hoje, o vídeo ele tá para tudo. Então, se você aprende Premiere, um After, você pode atender qualquer pessoa. Você pode fazer seus vídeos explicando a sua formação, se você for advogado, se você é um técnico de informática, né? Você pode criar conteúdos para o seu ofício, né? Eu já tive um cara que eu ensinei para ele Premiere Pro, porque ele contratava uma equipe para gravar o material da empresa dele de roupa, mas ele editava, ele fazia assim, um vídeo maior, um vídeo menor e sai colocando na internet tudo, entendeu? Então ele só precisava de uma pequena ferramenta. Entendi. Então é muito vasto, né? O software ele não é difícil de aprender, entendeu? É tanto que eu sempre digo quando eu dou aula, eu não ensino software, eu ensino a você ter resultado com aquela ferramenta que você está usando, né? Se é o Premiere, é fazer jornalismo, é fazer entretenimento, por que daquele efeito, por que daquela hora daquele efeito, coisa que você geralmente não aprende quando você está ali no tutorialzinho da internet, né? O cara está ali ensinando a ferramenta, né? Eu ensino a ferramenta de forma mais intuitiva, né? Entendi. Você respondeu a pergunta? Respondeu. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Anderson, eu tive que me ausentar por um tempo, não sei se você respondeu aquela pergunta que eu fiz no começo, sobre orçamento, em que qual o peso do roteiro em cima do orçamento, né? Assim, você falou que cobrava 1.500, 1.700 por uma edição. E esse roteiro, se você tivesse que fazer, estaria mais um pouco, né? Mas aí, quanto mais? Eu vou te dizer o que pesa no orçamento. Você pega um orçamento, eu tenho um teto para fazer VT cartelado, certo? Então você pega um VT daquilo ali e você vai olhar, aquele VT vai ter personagem, vai ter rig, vai ter partícula, aquele VT vai ter, o tempo dele é maior, então, entendeu? As cartelas pedem efeitos muito complexos, ou não, ou é o efeito que entra de um lado, o efeito que entra do outro. Tem muita coisa que é repetitiva, né? Tipo, eu tenho uma logo que ela entra em vários momentos, mas o movimento dela é um só. Tudo isso ele influencia no teu orçamento, entendeu? Então, é muito do que o roteiro pede, do que você identifica com aquilo ali. Eu procuro sempre discutir com o pessoal da agência ou com o cliente. Olha, isso aqui você pode tentar resolver de outra forma para ficar mais fácil. Não que eu não esteja... Tem realmente efeitos bem complexos que não tem como evitar, você tem que fazer. Aí você cobra mais, entendeu? Mas não teve assim, ninguém pequeno que não tem condição de ir para uma agência, ter tipo, falado assim, cara, cria um roteiro, entendeu? Qual seria o melhor assim, para esse tipo de marca? Já... aí como eu te disse, às vezes o cliente ele vai te procurar direto, né, para fazer alguma coisa. Tem uma gama enorme de clientes aí querendo fazer trabalho que ele não tem condição de pagar agência de publicidade, ele não tem condição de ter essa equipe toda e ele quer fazer um VT cartelado, que é aquele VT que, por natureza, ele já é mais barato. É muito da criação. Quando você consegue criar, se você sabe um pouco de Illustrator, se você sabe um pouco do Photoshop, você consegue criar aquilo ali que o teu cliente está pedindo, aí você cobra o que você quiser, né? É por isso que eu te digo, eu sempre quando eu vou abordar um cliente, eu digo, cara, ó, quanto que você tem para investir isso aqui, né? Então, eu não vou dizer para você que eu não vou fazer um VT de R$600, de R$400, mas espera aí, eu vou fazer aquilo ali que está condizente com o trabalho que está sendo pedido. Eu já teve cliente que ele pediu para fazer uma tarja. Eu quero que tu faça uma tarja para mim. Quanto é que tu cobra? Eu não sei quanto é que eu vou cobrar para fazer uma tarja para ti. Mas não era um amigo meu pessoal, não era alguém conhecido comigo, eu comprei R$250 para fazer a tarja. Tá bom. Cobrei, fiz a tarja, ficou muito satisfeito, né? E foi embora. Pode acontecer. Né? Pode acontecer. Então, quando você conhece a ferramenta, que você vai trabalhando com ela, você vai sentindo aquilo ali que vai demorar mais, aquilo ali que vai demorar menos, entendeu? Eu costumo sempre falar, eu nunca digo não. Né? Às vezes eu tenho um trabalho que eu não sei fazer, mas está aqui, eu vou pensar no orçamento, eu ligo para um amigo, ligo para outro. Às vezes eu sei que vai demandar muito tempo, eu não vou conseguir aprender aquilo ali a tempo de poder desenvolver, então
Eu peço para um amigo, ó, cara, quanto é que tu cobra para fazer isso aqui para mim? Eu incluo lá e faço, entendeu? Então, tem pessoas aqui que não têm essa cultura de pedir ajuda, que elas querem fazer tudo sozinha. Eu não aconselho, assim, se tem alguém que possa te ajudar a fazer o teu trabalho, pede, né? Então, se você tem alguma dúvida no orçamento, olha, antes, tem isso aqui, que é a pergunta, né? Você tem N pessoas que você vai conhecendo dentro do mercado de trabalho, aqui na própria Webinar, né? Eu sempre procuro que todo mundo converse, todo mundo se conheça, para poder tirar essas dúvidas, que eu mesmo tenho dúvidas de orçamento, né? Às vezes eu tenho um orçamento lá, o orçamento é muito grande, eu fico com medo de cobrar muito alto ou muito baixo. Eu pergunto, você pode me perguntar, se você tem um orçamento assim, estou com dúvidas nesse orçamento, peraí, te liga em 10 minutos aqui com o orçamento, você liga para mim, liga para outro. As duas pessoas com certeza vão te dar bases diferentes, tu consegue encontrar aquele meio termo ali e gera teu orçamento. E quando você trabalha, você entrega os arquivos raiz, assim, o arquivo... Projetos? O After Effects? Não. A não ser quando o cliente pede. Eu, como já tenho eu gosto de trabalhar muito com controles, né? Às vezes tem cliente que pede projeto para a agência. Olha, tem um trabalho que eu consigo desenvolver dentro da produtora, mas assim, o meu editor júnior ele consegue fazer, eu só preciso desse projeto base, né? Então eu crio tipo um preset para aquele trabalho específico, né? Vários controles que os editores dentro da produtora eles vão conseguir desenvolver. Aí já é outro modo de cobrar, entendeu? Então, eu não estou tendo a criatividade, eu estou usando uma técnica de organização que às vezes aquela equipe não tem, eu passo aquele projeto organizado para eles poderem desenvolver em cima. Semana que vem a gente vai ter uma webinar de tráfego particular, eu acho que vocês vão gostar, mesmo que por ser técnica avançada, eu acho que vocês vão gostar muito. Né, participe que é bem legal. Vou ver se eu consigo pegar uns 3 casos ali, eu já tenho 2 já na cabeça aqui, que para quem gosta de efeito especial é muito legal, que para quem tem curiosidade, eu acho muito legal, é um plugin que dá para fazer muita coisa boa com ele, muita coisa interessante, certo? Pessoal, boa noite aí a todos, obrigado mais uma vez e Valeu. Fique com Deus aí, um abraço. Falou, Anderson. Falou, tchau.